Bom, E hoje mais uma live especial. Fazia tempo que não fazia nós três, né? Nossa, é mesmo. Bastante tempo aí. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, bem interessante, que é a importância da suplementação e homeopatia, né? Sim. Então a gente tá com esse curso aí, né, no Instituto, e a gente vai falar um pouquinho aqui, e a gente vai introduzir o assunto que é bem importante para vocês, né? sim. Então vamos lá, vou passar primeiro. Meu nome é Flávia Baritz, para quem não me conhece, eu sou professora, diretora do Instituto Flávia Baritz, sou fisioterapeuta de formação e tenho mais diversas outras formações. E vou passar a palavra agora para a Lisandra. Lisandra, se apresente para a gente. Então, boa noite a todos. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, também sou fisioterapeuta, né? Também temos alguns pergaminhos, né, de cursos, de formações e tal. E uma dessas formações foi de ciências naturopáticas, né? E que eu acabei estudando muito suplementação. E com o Tom Jensen também a gente tem uma carga bem grande de suplementação, né? E então, enfim, por isso a ansiedade de falar sobre esse assunto. Ótimo, muito bom. Professora Fernanda, se apresente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, estou com o Instituto Flávia Baritz há 5 anos, sou homeopata, mas eu fiz uma segunda faculdade que é nutrição. E a nutrição clínica não pode estar fora da suplementação. É muito necessário que a suplementação venha junto com a homeopatia para agregar resultados e somar benefícios ao paciente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito bom. Professoras, eu vou começar perguntando, né? Aí pode responder primeiro uma, depois a outra. Qual que é a importância e o déficit que a gente vê de suplementação, né? Então, como que a gente identifica que está faltando suplemento? Se não tá, se tá tudo bem, tudo certo? Como que funciona? Conta pra gente aí. Lisandra, pode falar você primeiro. Tá joia? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, para quem é homeopata, o organon, o próprio Hahnemann, ele fala que antes até de você pensar em um remédio homeopático, você precisa pensar no estilo de vida, né, do paciente. Inclusive, é o quinto parágrafo, né, do organon. Então, o que acontece? Se essa pessoa ela não consegue fazer uma nutrição adequada, ela vai ter um déficit de saúde, entendeu? Eu falo que a nutrição é meio que o chão da saúde, sabe? É onde a gente caminha nesse mundo, depende do que a gente se alimenta. Então, nessa jornada, né, em relação à alimentação, a gente vê que estar nutrido depende daquilo que você consome e depende daquilo que você gasta, entendeu? E com essa mudança do nosso estilo de comer, né? Então, alimentos mais processados, uma alimentação rápida, sem tempo de fazer uma alimentação, num mundo cada vez mais exigente, mais estressante, mais corrido, a gente está tendo aí uma pandemia, né, de questões mentais e emocionais, né? Então a gente está tendo uma pandemia de depressão, uma pandemia de autismo, uma pandemia de vários aspectos emocionais, justamente por causa desse desbalanço, né, entre nutrição, daquilo que você se alimenta e daquilo que você consome, né? Então eu acho que um profissional de saúde, seja homeopata, seja quem for, ele precisa ter ao menos uma noção nem que seja indicar que horas que a pessoa tem que suplementar, nem que seja falar, olha, amigo, agora você tem que procurar um nutricionista, um naturopata que tem alguma especialização em nutrição. Então é importante o profissional reconhecer isso, né? Então,
A gente veio com esse curso, além de ajudar esse reconhecimento, e se a pessoa se sentir apta com as informações que a gente passar, poder sim ter condições de prescrever algum suplemento para o paciente. É isso. Isso. Muito bem citado pela Lisandra, que a visão de nutrição, ela já está lá nas literaturas de Hahnemann. Naquela época, ele já tinha esse olhar que o paciente não adoece só por um problema, uma doença. Ele tem um conjunto de fatores que fazem parte do dia a dia, da dinâmica da família, da sua rotina, que podem levar o paciente a esse adoecimento. A primeira fonte que o ser humano precisa buscar é a alimentação. A alimentação, ela é a base da nossa sobrevivência. E nós sabemos que hoje vários fatores levam o indivíduo ao adoecimento emocional, energético, físico, mental. Então, nós temos uma carga e uma oferta alimentar hoje gigante, muito grande, e eu tenho uma regra que eu penso assim, e eu falo assim: eu posso tudo, mas nem tudo toda hora. Porque toda essa oferta alimentar, ela está disponível para nós. O Brasil é o celeiro do mundo. O agronegócio está fabricando, fornecendo alimento. Então, nós temos uma variedade muito grande. O problema é como que eu adequo essa alimentação na minha vida, na minha rotina, na minha família, qual é a quantidade, qual é o alimento que eu estou fazendo uso. Muitas vezes o paciente faz um uso de um alimento mais gorduroso e mais calórico, e aí vai faltar o nutriente, que é os sais minerais, é o nutriente fino, é o ajuste fino do nosso organismo. Então, se eu consumir muito do macro, vai faltar o micro. E justamente o micro é que essa conta não fecha muito bem, porque o micro está nas frutas, verduras, legumes e vegetais. Se esse consumo está em deficiência, nós temos a instalação de várias doenças crônicas não transmissíveis. Então, esse curso, ele vem trazer o que nós já ensinamos na homeopatia, com um olhar aprofundado sobre a necessidade de suplementar. A suplementação, ela é um complemento do alimento. E a pessoa precisa entender, o terapeuta também precisa aprender que qual é o momento da suplementação. A suplementação todo dia, toda hora, sempre assim, contínua, ou existe um momento de pausa para isso? Qual é o suplemento adequado para a idade, ciclo de vida, rotina e público? Então, o nosso curso vai trazer esse esclarecimento. Perfeito. E o que vocês veem, né? A Lisandra trouxe um ponto importante sobre o crescimento do autismo, da ansiedade, né? Muitas vezes a gente vê aí, né? Agora é em moda, né? O diagnóstico de TDAH. Como que vocês observam que a alimentação influencia nesses processos? E como a gente pode olhar não só a melhoria da alimentação, como uma suplementação adequada para essas pessoas? Então, a gente acha que corpo é uma coisa e espírito, mente é outra coisa, né? Nós somos unos, entendeu? Então, o que acontece com o nosso corpo acontece com a nossa mente, acontece com a nossa mente, acontece com o nosso corpo. Eu vou tentar não ser muito técnica, mas existe um processo bioquímico que se chama metilação. E essa metilação, ela é a base do funcionamento dos nossos neurotransmissores. Se você não tiver B9, B12, B6, essa metilação, ela não acontece. E aí, o desenvolvimento cerebral, seja de quem for, do adulto, da criança, do idoso, começa a ficar comprometido, e aí a gente começa a ter as depressões.
No autismo, vincula-se a hipótese de acúmulo de substâncias, ou seja, vou falar de outra forma, é um organismo que não tem uma nutrição adequada para desintoxicar aquilo que o organismo precisa para ficar bem. Então, ele não consegue fazer uma limpeza no organismo. E como ele não consegue fazer uma limpeza no organismo, o organismo começa a trabalhar de uma forma inadequada. E muitas vezes esse organismo ele não consegue fazer limpeza porque faltam alguns nutrientes. Zinco, selênio, cobre, entendeu? Então, o que acontece? Inclusive, nós vamos o macro e o micro que a professora Fernanda colocou, está no nosso curso. Nós vamos explicar o que é esse macro, o que é esse micro, né? Tudo direitinho. Então, sem esses micronutrientes funcionando adequadamente, processo de desintoxicação e processo de desenvolvimento, produção de neurotransmissores, ele não acontece. Uhum. E essa dieta muito macro que ela falou, né, muito processada, muito nutrientes de uma cunhagem mais pesada, mais estrutural, etc., está fazendo com que a gente seja cada vez menos capaz de absorver bons nutrientes. E isso está trazendo essas epidemias dessas questões mentais, e que não é só um problema social, toxicidade social, mas toxicidade física também. E para a gente conseguir metabolizar essas toxinas todas, a gente precisa de uma nutrição adequada. Isso. Perfeito. Eu vou trazer a visão da nutrição quando nós somos procuradas para os atendimentos de criança de espectro autista. Uma das dificuldades maiores das famílias é oferecer novos alimentos às crianças de espectro. Então, todas são muito seletivas. Na verdade, todos nós somos seletivos, sabia? Todos nós gostamos mais de alguma coisa do que de outra. Mas no espectro, isso ganhou uma cena maior. Então, ser seletivo é apenas um dado do espectro. Mas cabe a nós uma ação pedagógica e uma ação até de ensino aos pais, que a criança, ela não só o espectro, mas a criança, o primeiro contato que a criança tem que ter com a alimentação na infância, ela deve ser experimental. Então, a criança precisa sentar à mesa com os pais, experimentar novos sabores, novas texturas, pegar o alimento, sentir o que é o alimento, o que é o azedo, o que é o doce, o que é o amargo, o que é o picante. E as famílias hoje precisam dessa ajuda, desse suporte. Porque se uma criança fica viciada em batatinha, arroz, salsicha, refrigerante, ela está criando um roteiro metabólico para ela. E ela vai se viciar naquele roteiro e ela vai querer sempre o mesmo do mesmo. Então, a família precisa trabalhar em conjunto com essa criança e levar para ela, no conjunto familiar, novos sabores, novas texturas, novas maneiras e novos modos de preparo do alimento. E a literatura pediátrica diz o seguinte: um alimento deve ser oferecido para a criança 9 vezes até que ele o aceite. Isso está na Associação de Pediatria, no Tratado de Pediatria. Quando a criança fala, não gosto de abobrinha, mas se a mãe só fez abobrinha de uma forma, ele nunca vai gostar de abobrinha. Então, novos horizontes devem ser apresentados para a criança. Por quê? O corpo biológico, ele apresenta uma doença, mas o sintoma conta uma outra história. Porque aí a criança vem com uma seletividade, mas a mãe fala, junto com a seletividade, ele come sempre a mesma coisa, mas ele está sempre com uma coceira, com uma alergia, com uma secreção, com uma rinite, uma ite, uma otite, uma faringite. Então,
o sintoma conta uma outra história para a gente. E esse consumo do macro em excesso está inflamando o cérebro das crianças. O cérebro do autista, ele recebe muito ruído. E esse ruído excessivo, somado a uma alimentação inflamatória, ele tem gatilhos para a agressividade, não aceitação e um desequilíbrio metabólico. Uma pergunta importante, né? Quando a gente fala de suplementação, a gente pensa em um primeiro momento que talvez a pessoa não tenha ingestão adequada de alimento, né? Mas eu queria que vocês relatassem assim: vamos supor que eu como, né, fruta, verdura, legume, leguminosa, como tudo direitinho, proteína. Mesmo assim, né? Então vamos falar, a gente está falando de patologias e a gente está falando de pessoas que tenham uma alimentação balanceada, equilibrada. Mesmo assim, é importante fazer suplementação? Depende do estilo de vida. Se é uma pessoa estressada, é uma pessoa que trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, tem os filhos, aí tem a mãe, aí a mãe adoece, entendeu? Então, o estresse por si só, o que acontece? A pessoa não consegue comer tudo que ela precisa, né? Então, essa é uma questão. Uma gestante, uma mãe que está amamentando, uma cirurgia que você fez, entendeu? Também pode te levar a um caso de você precisar de suplementação. Então, esse aqui eu acho que é um ponto, né? Então, hoje em dia, o estresse. Olha, você pode até comer balanceado, mas se você tá o dia inteiro sob pressão, você não. Você consome, né? Porque esses nutrientes eles são consumidos no estresse. Você começa a consumir demais. E também, duvido que uma pessoa que está sob estresse o dia inteiro, ela vai conseguir se alimentar adequadamente, né? Ah, não, mas eu almoço no refeitório. Ok, mas né, é muito complicado. Mas, de qualquer forma, também sobre alimentação balanceada, o que vem acontecendo? Os nossos alimentos também são produzidos. Então, se você não tiver uma agricultura apropriada que consiga com que aquela terra, que aquele alimento está crescendo, seja uma terra adequadamente cultivada, que tem todos os nutrientes, o alimento fica desnutrido. Então, a gente também consome alimento muito desnutrido, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu digo nos Estados Unidos porque é mais comum lá. Você pega uma maçã, a maçã é gigante. A maçã parece um melão, entendeu? De tão grande. A hora que você morde a maçã nem gosto tem. Porque é uma maçã que foi concebida com uma quantidade gigante de hormônios vegetais, mas hormônios. Foram colocadas em hormônios, sofreram alteração genética, passaram por agrotóxico, entendeu? E a gente está consumindo tudo aquilo. No Brasil, essa prática ela não é tão violenta, mas ela existe bastante também. Né? A gente não está muito exemplo. Principalmente a questão do agrotóxico, né? Então, o que acontece? É como se o nosso alimento tivesse um pouco desnutrido também. Então, isso também queria você falar, nossa, eu como direitinho e tal, mas né, por exemplo, o magnésio, né? Magnésio é um nutriente difícil de absorver e o ideal é que ele tivesse o magnésio é muito presente nas folhas, né? O que causa o verde das folhas. Mas esse é um magnésio difícil de retirar, ele não é tão biodisponível. Então, ele precisaria estar, por exemplo, em maior quantidade dentro das frutas. Mas o solo brasileiro é um solo um pouco pobre em magnésio, entendeu? Então, a gente começa a ter uma deficiência de magnésio mesmo comendo bem, porque o nosso nutriente está desnutrido. Então, momentos, ou seja, quando que a gente suplementa, né? Em momentos de sobrecarga,
Cuidado que você pode estar vivendo a sua vida ser a sua própria sobrecarga e muitas vezes alimentos mal produzidos e que você nem sabe que está sendo mal produzido. Então, apresentou cansaço, queda de cabelo, problemas de pele, provavelmente é o momento que você vai estar precisando de alguma coisinha e de alguma suplementação. Isso. Você falou muito bem sobre o magnésio. O magnésio é um dos mais importantes que o nosso organismo precisa. Não existe nenhuma via metabólica que não use o magnésio. Inclusive, a epilepsia está envolvida nisso. Né? Novos estudos mostram, apontam que a falta de magnésio, que deu suporte para esse metabolismo, para evitar essa neurotoxicidade, essa descarga elétrica do cérebro, ela está impactando em várias epilepsias. A epilepsia refratária, por exemplo, crianças que têm epilepsia refratária, às vezes de 8 a 10 crises convulsivas por dia. Ela tem muita deficiência. O magnésio dela declinou mesmo. Ela não tem magnésio suficiente para esse suporte. Então, o magnésio, ele é pobre no solo brasileiro, porque o território brasileiro não tem área vulcânica. E quem dá essa riqueza, quem enriquece esse solo com o magnésio nesse solo é um vulcão, né? Quando ele entra em erupção e que ele joga isso para fora, e aí esse solo enriquece com magnésio, selênio, manganês, fósforo, e nós não temos área vulcânica. Então, ele fica sempre em deficiência. As mulheres, por exemplo, depois dos 40 anos, elas precisam suplementar, é necessário suplementar, porque senão o corpo vai roubar o magnésio do osso para poder socorrer aquela situação metabólica e clínica. Então, precisa suplementar sim. Criança precisa, adolescente precisa, adulto e idoso. Mas o que acontece? O profissional da saúde, ele precisa avaliar a quantidade, qual é o valor, qual é o mg que será envolvido nessa prescrição. Uma coisa, Flávia, é comprar suplementação pronta na prateleira da farmácia, que é uma prescrição que ela é elaborada para um N populacional muito genérico. Outra coisa é você elaborar uma fórmula individual para o paciente, para aquela causa pontual que você está atendendo. Mas que precisa suplementar, sim. Ela falou desses suplementos genéricos, aqui vem uma atenção importante, né? Quando você compra aqueles polivitamínicos, né, na farmácia, o que acontece? Eles acabam colocando, principalmente micronutrientes, que eles não conseguem, que o organismo não consegue absorver ao mesmo tempo. Por exemplo, na presença de cálcio, o ferro, o zinco e o selênio não conseguem ser absorvidos. Aglutinado. E aí, você põe. Aliás, o próprio magnésio na presença de cálcio também não é absorvido. Uhum. E aí, eles colocam tudo numa mesma fórmula. Então, metade daquilo que você acaba consumindo, você acaba perdendo, porque o organismo não consegue absorver tudo de uma vez. Né? Então, essa aqui é um grande problema, né, em relação a essa suplementação mais genérica. Uhum. E agora a gente está na moda, né? Eu acho que é uma moda até importante, que é todo mundo falando dos suplementos. E colocando todos os suplementos como uma coisa positiva. Todos eles são tudo bom. São todos ótimos, são todos maravilhosos. O problema é que aí a pessoa quer prescrever todos, porque já quer tudo é bom, vamos dar tudo. Fica caro, fica ineficiente, a pessoa pode errar a mão. Aí o que acontece? Não basta ela só querer suplementar. Ela quer suplementar tudo em alta dosagem. Exatamente. Tudo no teto. E aí, a hora que você olha a prescrição, uma coisa não conversa com a outra. Fica uma bagunça, um mundo de muitas coisas de tudo. Uhum. E acaba ficando disfuncional. Uma boa ideia acaba ficando disfuncional. Os multivitamínicos estão na natureza, né? As frutas, as verduras, elas servem para isso.
O suplemento é dar aquilo que o seu organismo não está conseguindo, que o seu organismo está produzindo demais. Os alimentos são insubstituíveis. É suplemento. Isso. Então, precisa ter critério, né? E, inclusive, acho que essa foi uma das grandes dores, pelo menos da minha parte, que me fez querer fazer esse curso. Entendeu? Eu recebi uma receita inclusive de um influencer dessa parte nutricional. A hora que eu olhei a receita, eu falei, não, entendeu? Uma lista gigante, uma quantidade gigante de nutrientes, né? A impressão que dava é o seguinte, eu acho que ele pegou tudo que ele achou que era bom e enfiou aqui, entendeu? E seja o que Deus quiser. Então, a gente quer trazer um pouco, com esse curso, um pouco de critério, um pouco de escolha. Por que que nós vamos escolher X e não Y? Qual que é o momento do X? Qual que é o momento do Y? O que que é o Y? O que que é o X? Que as pessoas saem falando, isso aqui é vitamina D, isso aqui é vitamina A, isso aqui é coenzima Q10, isso aqui é ácido alfa-lipoico. O que que é ácido alfa-lipoico? Para que que serve ácido alfa-lipoico? Eu tenho certeza que 90% das pessoas que falam o que que é o ácido alfa-lipoico não sabe para que que serve e não sabe que substância é essa. Entendeu? Então a gente quer falar, não, isso aqui que você está falando, coenzima Q10, o que é coenzima Q10? É isso aqui e funciona aqui. E a gente tem que ter essa noção, né? Isso. Uhum. E o mais importante que eu e a Elisandra dividimos a matéria, o tema, para não ficar repetitivo. Nós vamos fazer um batidinho, mas assim, é um intensivão, mas você vai falar isso, eu falo isso porque um complementa o outro. Não adianta, Flávia, comprar suplemento pronto se o intestino tá ruim, inflamado e sujo. Se a flora, né, a microbiota vaginal das mulheres, está também inflamada, intoxicada, se tem síndrome fúngica, se tem um fungo resistente, se tem uma doença recorrente, se tem uma cistite repetida. Eu tenho que ter um olhar, um parâmetro do terreno que eu vou suplementar. O suplemento ele é caro, a matéria é cara. É, Então, não adianta eu ofertar um suplemento, dar uma lista de suplementos, e essa pessoa gasta uma grana, mas o intestino não vai absorver, porque está com uma desbiose toda desequilibrada, que está distribuído pelo corpo. A queda de cabelo, ela é uma extensão do corpo, ela é um sinal de saúde. A queda de cabelo está sinalizando uma presença fúngica, que está ligado ao intestino, que está inflamado e mal hidratado, que não tem fibra suficiente para limpar. Então, eu tenho que ajustar. Eu tenho que ter esse olhar do terreno, eu tenho que ver o olhar também financeiro do paciente. Qual é o momento de suplementar? Primeiro eu dou uma drenada, uma limpada, recomendo alimentos mais funcionais, mais construtores, mais reguladores. Eu coloco mais vida naquele corpo, hidrato aquele corpo, preparo para o terreno receber uma suplementação e aquilo florescer. Porque senão ele vai receber, vai perder na transpiração, vai perder na urina e não absorveu o princípio ativo do suplemento. E nós vamos falar muito disso. Terreno, sintoma, o que, que você está sentindo, como é que isso desperta em você. Somos únicos. Então, não dá para pegar uma receita pronta, não dá para pegar um suplemento de A a Z, que muitas vezes não vai conversar com o corpo daquele paciente e não vai absorver e não vai colher resultado. Não é essa a proposta. É fazer assim, eu quero entrar dentro desse corpo e ver como é que você tá, para te preparar para suplementar. Então, cada coisa numa etapa certa. E vocês vão apresentar tudo isso no curso, né? Em Sim. todos esses. Vocês têm aí separadinho o que cada uma vai falar para a gente contar para o pessoal aqui. Primeiro que o curso vai acontecer no final do mês, no sim. último final de semana, sábado de manhã e domingo de manhã.
Então, sábado com a Lisandra, no domingo com a professora Fernanda, 4 horas, né, de manhã no sábado, 4 horas no domingo. E vamos começar no sábado. Lisandra, o que que você vai dar de aula aí pra gente nesse curso que eu já tô inscrita? Não vou perder por nada. Conta pra gente. Então, Flávia, primeira coisa a gente tem que saber o que que é o que, né? Uhum. Então, o micro e o macro, que a professora Fernanda falou, o que que é o micronutrientes, o que que é o macronutrientes, o que que é um alimento essencial e o que que é um alimento condicionalmente essencial. Né? O alimento, o nutriente essencial é aquilo que o organismo não produz. Então, se você não comer, você não tem, entendeu? Então, a gente vai começar, sabe, o que que é o essencial, o que que é condicionalmente essencial, eu vou citar quem são eles, mais ou menos qual que é a mais ou menos não. Por que que eu estou falando mais ou menos? Porque cada um desses assuntos dá uma enciclopédia É, digital, não dá nem uma enciclopédia Barça, é digital, porque é muito mais do que isso. Então, por isso que é mais ou menos, muito mais para menos, porque cada item é infinito, dá para você entrar. Então, nós, na nossa humildade, de 4 horas para dar um assunto infinito, cada item é infinito, por isso que é mais ou menos, entendeu? Então, a gente vai falar qual que é a função de cada um desses nutrientes, olhando para a bioquímica, porque uma coisa é você falar assim, olha, isso aqui serve para dor de cabeça, para dor de barriga. Agora, outra coisa é falar assim, então, esse aqui é uma enzima, ele vai ajudar uma enzima do fígado. Do fígado, ajuda a cabeça, ajuda a barriga, entendeu? Então, a gente vai contar mais ou menos onde é esse meandro, né? Nós vamos falar das quantidades dos suplementos, de algumas patologias ou algumas situações em que a gente precisa de algum alimento mais do que outro. A gente vai falar o que, que são alimentos proteicos, o que, que são alimentos gordurosos, lipídicos, né? Lipídicos, um pouco dos carboidratos, um pouco das vitaminas, um pouco dos sais minerais. E no final eu vou falar de uma via bioquímica, mas eu não vou dar ênfase à pecinha que forma a pecinha que forma outra pecinha. Mas mostrar aonde esses nutrientes se encaixam numa via metabólica para a pessoa um pouco sentir aonde que a gente vai usar algum desses nutrientes e por que que eles são tão importantes. E por que que não pode faltar. E a hora que a pessoa escuta, ela fala assim, nossa, tem que fazer dessa forma. E a última coisa que eu queria também colocar é que existem alguns nutrientes que são um pouco mais difíceis de suplementar, e o ferro é um deles. Tem outros também muito difíceis, potássio, né, que é muito difícil de suplementar. Pessoas com problemas renais. Aí você é quase contraindicação para suplementação. E mas daí você olha para o paciente e fala assim, mas ele precisa, mas ele não pode, mas ele precisa, mas ele não pode. Então a gente tem uma saída, que é você tentar fazer isso homeopaticamente. isso. Você pode dar numa dinamização mais baixa. Então, você pode pegar um ferro e dar numa D6, numa D9, numa D10. Né? Tem trabalhos já dizendo que melhora, ajuda a melhorar a absorção de ferro do organismo. Então, a homeopatia, ela consegue dar uma saída para nutrientes que convencionalmente você não consegue suplementar, como o potássio. O ferro você pode suplementar, mas o ferro dá muita constipação na hora que você suplementa. É. Então, quando você não consegue dar volta nisso, paciente mais idoso, já é constipado, fica uma saída você fazer da forma homeopática. Entendeu? Legal, isso mesmo. Maravilha. Nós temos essa janela aberta, né, que você pode indicar o suplemento homeopático. E ele vai funcionar também. Eu estou cuidando de uma paciente que está com uma queda de cabelo severa por conta do Mondiaro. O Mondiaro está pele fina, descamação, epidérmica, queda de cabelo severa, bem significativa. E o que que deu
estacionada no problema? O ferro fosfórico, né? E ela tá trazendo um ótimo resultado. Então, nós temos esse caminho e que é o nosso universo, né? Eu vou falar sobre vitaminas, suplementos, sais minerais, as funções, aonde encontra, em que alimentos você encontra essa fonte, explicar o que é fonte e o que é enriquecido de. Eu tenho na natureza o alimento que é a fonte de, e na prateleira eu tenho um alimento enriquecido de. Isso é importante o consumidor, o paciente entender. Porque ele acha que, mas tem muito, eu comprei esse leite porque ele tem ferro. Ele está enriquecido de ferro, mas ele não é fonte de. Fonte é diferente de enriquecido de. Vou falar muito do intestino inflamado. Estou trazendo um assunto de extrema importância e que hoje, na ciência, se fala muito, é a síndrome fúngica, que a gente entra nas candidíases, nas disbioses, nas coceiras, nesses fungos resistentes, tá? Vou falar de prebióticos e probióticos, o que é probiótico, o que são prebióticos, quais são os alimentos que você encontra as duas fontes. Vou falar do planejamento de dietas e orientação nutricional, ensinar o paciente a comer. O que é um alimento energético? O que é um alimento regulador? O que é um alimento construtor? O tijolinho que constrói. Você vai construir uma casa, você precisa de cimento, areia, pedra, tijolo. E os sais minerais são um ajuste fino da casa. É o acabamento fino que você vai colocar nessa casa. E é esse que você consome em pouca quantidade. E é o que você mais precisa para esse ajuste metabólico e fisiológico. E vou terminar com a legislação. É importante falar da legislação, porque muitas pessoas assistem os influencers e aí falam, eu vi essa pessoa, e aí agora eu vou começar a tomar cobre. Cobre isolado? E aí, em que micrograma cobre isolado vai fazer o que sozinho, sem o seu cofator? E aí? Então fica uma informação, mas não uma formação. E a ideia do curso é te informar, é te formar, é te explicar, é orientar e esclarecer essas coisas, né? Para eles deixarem de ser, fazerem automedicação. A automedicação sempre é contraindicada. E a automedicação, ela é um perigo. Porque se você superdosa, você pode também ter problemas de saúde. Gente, um curso muito, muito rico, né? Quanta informação. Queria ver se o pessoal tem perguntas, dúvidas. É muita coisa, né? Para a gente falar, porque realmente tem, como disse a Lisandra, dava para ser aí, né? Uma enciclopédia e muita, muita informação. Mas a gente sai do curso sabendo como tomar, né, também para fazer um tratamento e como fazer esse olhar nutricional também para que a gente consiga ajudar nossos pacientes. Isso mesmo. Pode ser até que dê a parte 2, né? De repente a gente tem o episódio 2. Fitoquímicos, né? Que é a hora que entra um pouco até de fito, não exatamente um curso de fito, mas um curso de você entender que alimentos, como que eles interagem com o organismo. Eu falo que é o nível 2. Esse nível é o chão de fábrica, entendeu? Você está comprando o que a professora falou. Cimento, você está comprando tijolo, você está comprando vergalhão, você está comprando o que precisa ter para a nossa obra acontecer. E muitas vezes, mesmo tendo todo esse material, algum processo falha. E aí é a hora que a gente usa os fitoquímicos. Resveratrol, salvestrol, licopeno, que são substâncias que estão mais presentes, principalmente nas frutas. E são nutrientes importantes para fazer
eu vou usar esse termo, para rodar todo esse chão de fábrica, Isso. né? Então, eu acho que, para mim, acho que esse é o nível 2. Os flavonoides presentes em alimentos amarelos, de riquíssima fonte e riquíssimo resultado. Então, nós podemos fazer o episódio 2, sim. Vamos ver como é que o público vai aceitar, o que, que eles vão achar, mas é uma grande possibilidade. Que maravilha, que ótimo aí, gente. Aqui, ó, a Carla Marques falando, Lisandra, melhor prof que eu já tive, beijo. Obrigada. A Ju, já estou inscrita, não vejo a hora de aprender com as mestras. Vai ficar gravado? Vai, por 2 anos aí para vocês acompanharem. E, gente, são 8 horas de curso, o valor tá muito acessível e a gente pensou para ter mais gente poder passar o conhecimento, que é R$ 200. Gente, esse curso vale milhões, né? Quando a gente entra com a suplementação, até contando o meu caso do ano passado, eu estava no estresse muito grande, assim, né? Um pico de estresse que eu paralisei. E né, procurei a ajuda das professoras, me ajudaram muito e eu consegui com a suplementação e a homeopatia reverter todo o meu quadro. E aí, academia, né? Fazendo aí uma conduta de desacelerar também, mas não precisei entrar com nada de alopatia e foi maravilhoso, né? Então, é assim, incrível. Acredito que é um curso que imperdível, né? A gente não pode perder para o nosso benefício, para a gente saber também, né? Ajuda nós nos ajudarmos e para a gente poder também ajudar a nossa família, nossas famílias, paciente, enfim, muda a vida, né? Sim. Muda a vida. E eu vejo que é um assunto, a homeopatia e a ciência, a saúde, ela é um conhecimento acumulativo. Não dá para sair por aí fazendo sem ter orientação. Quando você coloca na mesa uma comida melhor, mais nutritiva, mais colorida, mais aperiente, a sua saúde vai mudar, né? E eu termino muitas vezes a aula, principalmente a aula de vida saudável, a última frase é assim, é um recado para os alunos. Mude sua alimentação, que ela mudará você. Então, nós somos o que comemos, de fato. E o que comemos, né? Se o que comemos ele vem de uma matéria-prima boa, de boa qualidade, uma ótima fonte, você vai ter saúde melhor, você vai ter uma outra energia. E o nosso curso, a nossa ciência é energia. E quando eles falam, às vezes eu recebo paciente que fala, o dia lixo. Eu falo, não, para de falar dia lixo. A alimentação não merece esse título. É isso Ela mesmo. merece um título diferente, o dia livre. No dia livre, você vai comer aquilo que você gosta. E não dá para restringir. Sabe por que não dá para restringir? Não podemos restringir, porque você tem memórias afetivas ligadas à alimentação. E quando você come com memória afetiva, que lembra da avó, da mãe, da madrinha, do pai, da infância, você não vai ganhar peso. Esse peso, ele não existe. Quando você come com alegria e com afetividade, não é isso que vai mudar o número da balança. Isso vai mudar a sua energia. E a alimentação, ela está disponível para essa entrega para você. Ela está aí para te entregar energia, disposição, vida, saúde, alto astral. Mas se você come lixo e se você se coloca nesse lugar, você não vai encontrar esses elementos lá. Então a gente precisa mudar essa interpretação sobre saúde. E esse é o nosso papel pedagógico. Que lindo, Fê, adorei. Ontem eu fiz bolinho de chuva aqui em casa, né? E aqui a gente não é de fazer muita gordura, não. Na verdade, não fui eu que fiz, não, foi o Bento. E aí ele chegou, mãe, eu tô com muita vontade de comer o seu bolinho de chuva, né? E aí eu lembrei de quando a minha avó fazia bolinho de chuva.
E eu falei pro Bento, eu falei, ai, Bento, eu amo bolinho de chuva, porque eu lembro da minha avó. Eu Viu? lembro da minha mãe. Aí ele comeu, ele, por que será que bolinho de chuva se chama bolinho de chuva? Eu falei, eu acho que é para comer naqueles dias de chuva, pra gente comer quentinho dentro de casa, abraçado. Aí ele virou e falou assim: mãe, então todos os dias que fizerem menos de 12 graus, a gente vai fazer bolinho de chuva. A memória E é isso, né? Porque em momento nenhum eu pensei em falar, ah, mas é gordura, é fritura, é farinha. E eu mesmo com as restrições, né? E ele que preparou a massa, né? Ele, mãe, preparei a massa, agora é só fritar, porque fritar eu não posso mexer com a gordura. Mas ele fez toda a massa e ficou maravilhoso. Eu falei, bem, você fez melhor que a mãe. E é esse afeto, esse carinho, né? é, Então é a nutrição afetiva, né? esses momentos são importantes para as crianças. É a receita de família sendo passada adiante. Tá? Eu tive em dietoterapia essa história da afetividade, o livrinho de receita da vovó, que foi dado para a mamãe, que hoje está com você. Então, ai, o bolo de laranja da mamãe, ai, o pudim de leite da vovó. Isso está alimentando o teu afeto, não a carga. Então, ele não vai vir com essa carga, ele traz uma outra proposta, uma outra entrega. Então, o bolinho de chuva virá sempre que estiver chovendo, que está nublado, que é um dia triste. Para quê? Para acolher, unir e reunir. Essa é a proposta. E a gente não pode cortar a corda, nós temos que deixar seguir. Que lindo! É, Essa é a diferença de vocês aqui com esse curso, né? Porque vem um curso que olha o amor, o afeto, não olha o excesso, né? De suplemento, como a Lisandra falou. Então a gente vai trazer esse acolhimento e o olhar individualizado, né? Sim, sim, com certeza. Ai, que lindo. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Olha, quem quiser vai entrar em contato com a gente, então, no Instituto, né? Eu vou deixar o número do WhatsApp nosso, mas vocês podem chamar também por aqui no Instagram do Instituto Flávia Baritz. Não, 7708-338. As inscrições ainda estão abertas, tá? Quem quiser aí um curso imperdível desse. Uma última pergunta, ele é aberto para todas as pessoas, mesmo quem não é homeopata? é sim, é sim. Ótimo. Então, quem não é também, né? Elas vão trazer. Isso é importante porque todo dia o pessoal pergunta: ah, mas eu posso fazer mesmo não sendo? Pode. Pode sim, que vai ser um curso aí que vai ajudar muito nesse olhar, expandir o olhar, né? E quem quiser fazer os cursos de homeopatia de pós ou extensão também tá com a matrícula aberta, que vai começar já na semana que vem, já tá aí, né? E aí Sim. no último final de semana o curso de vocês. E Professor, pode esse, falar. Flávia, da suplementação, ele está mesclado já na nossa plataforma. Tem aulas da Alexandra que ela já fala sobre vitaminas, tem minhas aulas que eu também já falo. Só que nós resolvemos fazer um tema único. Vamos falar só sobre suplementação. Por quê? Os alunos começaram a ter dúvidas também. E o público que visita o Instagram da nossa escola também tem dúvida com respeito a isso, porque existe um bombardeamento gigante sobre esse assunto. Então, o que, que acontece? Nós estamos aqui também atualizando e falando sobre ele. Nós temos muita coisa para entregar. Então, vem para o nosso curso. Tá bom? Ótimo. Lisandra, quer dar um último recado aí? Olha, bom, eu sou usuária de suplementação. Vocês quase pensaram de drogas. Não! Usuária de suplementação, muito longe de drogas. E uso açúcar. Essa é a droga que eu uso. Eu ia Né? Essa é a droga que eu uso. Mas
é uma qualidade de vida tão outra, que é o que muita gente procura, né? Uma qualidade de vida tão outra, que eu acho que suplemento, todo mundo, não exatamente suplemento, mas nutrição, todo mundo tinha que saber um pouco, tinha que ser colocado na escola, no ensino fundamental, entendeu? Porque você vai levar isso para a vida inteira, para sua família, né? E muitas vezes em momentos difíceis da nossa vida, ele pode dar um grande suporte, né? Sem precisar sem afetar a sua saúde. Então, eu acho que para mim acho que é um grande até sonho estar realizando esse curso, porque eu sei que vai impactar muito a vida de muita gente e cada vez nós funcionários, não, trabalhadores da saúde, a gente vai saber cada vez mais como orientar melhor, né, os nossos pacientes de algo que é tão fundamental e é olhado de uma forma tão desprezada, né? Principalmente pelos médicos. Tem muito médico que já está prestando atenção nisso, né? Que já está olhando para isso, mas ainda quem é carente, né? Quem tem uma condição mais humilde, ainda está muito longe deles. Isso tinha que estar mais perto. Então, por isso que é um prazer muito grande estar fazendo esse curso. E é para todos, não é só para homeopata. Maravilha, muito bom. Olha, muito obrigada, professoras Fernanda, Lisandra. Gratidão. Esse curso vai ser um sucesso e primeiro de muitos que virão de suplementação, tenho certeza, né? Porque todos os cursos que vocês fazem, sempre os alunos pedem para fazer o segundo e o terceiro e o quarto. Então a gente estamos esperando ansiosos aí para ter todo esse conhecimento de vocês. Vai ser uma honra. Muito bom. Gente, então quem quiser, entre em contato com a gente. Estamos aí com a turma já cheia, né? Linda, uma turma maravilhosa aí dos nossos alunos. E a gente quer vocês também que participem, porque esse conhecimento tem que ser difundido, passado, né? Divulgado. Então, estamos aí já no último final de semana do mês, aguardando. Tá bom. Gente, obrigada. Obrigada a quem participou aqui com a gente. Um beijo grande, professoras. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.